Era 26 de setembro de 1997, quando o voo Garuda 152 saiu de Jakarta com destino a Medan, ambas na Indonésia. A viagem, que duraria cerca de 2 horas, acabou em um terrível desastre, vitimando 234 pessoas. Naquela sexta-feira, um Airbus A300, fabricado em 1982, foi escolhido para realizar o voo 152. Registrado com o prefixo Papa Kilo Golf Alpha India, este modelo de aeronave é uma espécie de versão modificada do Airbus A300-B4-220 convencional, trazendo uma série de alterações na distribuição dos controles de voo. Em tese, essas modificações fazem com que os controles relevantes fiquem mais acessíveis ao piloto, trazendo maior simplificação para ele. Até a data do acidente, o A300 tinha voado quase 27 mil horas, passando por mais de 16 mil ciclos entre pousos e decolagens. Em outras palavras, era um avião bastante rodado e que já tinha comprovado a sua segurança ao longo do tempo. No comando da aeronave estava o indonésio Hans Wiyogo, de 41 anos de idade, um veterano com 19 anos de serviços prestados na Garuda Indonésia. Durante todo esse tempo, Hans acumulou nada menos que 12 mil horas de voo. Até o momento do acidente, ele já havia passado 782 horas pilotando o Airbus A300-B4 e tinha recebido o treinamento adequado para lidar com as modificações específicas do modelo escolhido para aquele voo. Ao seu lado estava o primeiro oficial, Tata Zualdi, também de 41 anos de idade, que estava no processo de dar um salto dentro da companhia. Depois de passar um bom tempo trabalhando como engenheiro de voo, ele havia se formado piloto recentemente e somava 709 horas de voo, além do tempo de treinamento. Todas essas horas foram realizadas em modelos idênticos ou muito parecidos com o Airbus utilizado naquele dia. A aeronave deixou o Aeroporto Internacional Jakarta e tinha como destino o Aeroporto Internacional Polônia, em Medan, também na Indonésia. E o voo não deveria durar mais de 2 horas. Antes da decolagem, o piloto recebeu a informação de que o sistema de VOR do aeroporto de Medan estava com um atraso por conta de uma manutenção. Este equipamento fornece informações importantes para o piloto no momento da aproximação com o aeroporto, e por isso, qualquer falha na comunicação com o VOR pode significar um risco a mais no momento do pouso. Ainda que o atraso no sistema não impedisse o voo, o piloto foi indicado a ter cautela durante a aproximação e não se basear apenas nos dados do equipamento. Além do problema com o VOR, a visibilidade nos arredores do aeroporto também não era a adequada, e por isso o piloto dependia bastante da ajuda dos controladores de voo. Mesmo com algumas dificuldades técnicas, o voo correu normalmente até o momento em que o avião se aproximou da cidade de Medan, que estava tomada por neblina, reduzindo bastante a visibilidade. Em Medan, a aproximação até o aeroporto, os pilotos podem usar 2 caminhos, se aproximando da pista pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. O mais comum é optar pela rota da esquerda, mas as coisas precisaram ser alteradas naquele dia, fugindo daquilo que o capitão estava acostumado. Como havia um outro voo deixando o aeroporto naquele horário, o Airbus deveria descer pela direita, algo que foi comunicado pela torre de controle. O problema é que o controlador de tráfego aéreo cometeu um erro na hora de transmitir a ordem de usar a aproximação pela direita. Ao iniciar sua fala no rádio, ele se referiu a Merpari 152, em vez de usar o nome Indonésia ou Garuda, como deveria ter feito. O erro tem uma explicação. Naquele mesmo horário, havia um outro voo 152, realizado pela companhia Merpari Nusantara, o que causou a confusão no funcionário da torre de controle. Como a mensagem foi aberta se referindo a outra companhia, a tripulação do voo 152 da Garuda Indonésia simplesmente ignorou.
Ao perceber que a tripulação não havia respondido, o funcionário repetiu o comando, mas dessa vez se esqueceu do mais importante: informar que a aproximação deveria ser feita pelo lado direito e não pela rota normalmente utilizada. Nos minutos que se sucederam, a tripulação enfrentou bastante dificuldade para manter a rota de voo original, e a confusão causada pela falha de comunicação fez com que a aeronave se chocasse contra várias árvores e, em seguida, batendo violentamente contra o solo, causando a destruição do A-300 e vitimando todas as 234 pessoas que estavam a bordo. No relatório oficial, publicado após as investigações do acidente, as autoridades concluíram que houve confusão entre os tripulantes, que não sabiam se deveriam virar para a esquerda ou para a direita em determinado momento do voo. Essa confusão, entre outros fatores, fez com que a aeronave perdesse altitude e ficasse abaixo dos 2.000 pés indicados pela torre de controle, batendo no topo de uma cadeia de árvores localizada a mais ou menos 472 metros acima do nível do mar. Como recomendações, o documento sugeriu uma série de alterações no aeroporto de Medan para permitir que os pilotos pudessem se guiar melhor pelos radares. Além disso, as autoridades sugeriram que as companhias realizassem treinamentos para evitar erros de comunicação, como os que acabaram contribuindo para esse trágico acidente. A Garuda Internacional continua utilizando a numeração 152 em um dos seus voos domésticos, que agora atende a rota entre Jakarta e Batam. Já os voos entre a capital da Indonésia e a cidade de Medan utilizam numerações diferentes. Levou cerca de 42 minutos para que este A-320 perdesse o controle e sumisse completamente do radar. A aeronave que operava no voo 8501 da AirAsia era um Airbus A320-200, com prefixo Papa Kilo Alpha X-Ray Charlie. Ele havia voado pela primeira vez em 25 de setembro de 2008, tendo sido entregue para a AirAsia um mês mais tarde. Até o momento do acidente, a aeronave já havia feito mais de 13.600 ciclos de decolagens e pousos, somando um total de voo em torno de 23.000 horas. De acordo com os registros da companhia aérea, o A320 havia passado por 3 verificações de segurança em 2014 e estava certificado para voar até 21 de outubro de 2015. No comando da aeronave estava o indonésio Irianto, de 53 anos de idade. No momento do acidente, ele já contava com mais de 20.000 horas de voo, sendo quase 5.000 apenas em modelos idênticos ao que estava pilotando naquele dia. Ao seu lado estava o primeiro oficial, Rémy Emmanuel, francês de 46 anos de idade, com pouco mais de 2.000 horas de voo. O copiloto havia feito toda a sua formação em Paris, no seu país natal, e depois decidiu se mudar para a Indonésia para trabalhar na AirAsia. Além dos dois, 4 comissários de bordo e um engenheiro de voo completavam a tripulação. O voo 8501 consistia em uma rota entre o Aeroporto Internacional Juanda, em Surabaya, e o Aeroporto de Singapura. Seguindo à risca o planejamento, o Airbus decolou às 5 horas e 35 minutos do horário local e deveria chegar em seu destino às 8 horas e 30 minutos. A decolagem foi um sucesso, conforme planejado, e o piloto conseguiu subir tranquilamente até 32.000 pés, um pouco mais de 9.700 metros de altura. Logo em seguida, o piloto percebeu que precisaria fazer um desvio por conta de problemas relacionados às condições climáticas do local por onde estavam passando, e por isso entrou em contato com a torre, solicitando autorização para fazer a manobra. Infelizmente, esse acabou sendo o último contato feito com a torre de controle. A aeronave chocou-se violentamente contra o mar de Java, vitimando todos a bordo. Logo depois, os controladores perderam totalmente o contato com a tripulação. De acordo com a última posição fornecida,
A aeronave estava voando a 11.500 metros de altura, com uma velocidade de 653 km por hora, com um padrão de redução. A torre tentou restabelecer o contato várias vezes, porém sem sucesso. Uma grande força-tarefa foi designada para buscar por qualquer sinal do avião, com mais de 30 navios e 21 aviões mobilizados. Equipes de resgate de 6 países diferentes foram o mais rápido possível para o último ponto de referência da aeronave. Mas, mesmo com todos os esforços, só foi possível encontrar os destroços da aeronave 2 dias mais tarde. Em 30 de dezembro, foram encontrados diversos destroços espalhados pelo mar no Estreito de Karimata, bem como os corpos de 4 homens e 3 mulheres. A partir daí, foi possível ter noção da gravidade do acidente. As buscas seguiram por mais alguns dias, resgatando os corpos encontrados e o máximo possível dos destroços da aeronave. Mas, infelizmente, ninguém foi encontrado com vida. Todas as 162 pessoas que estavam a bordo do Airbus morreram durante o acidente. O relatório final do acidente apontou que uma sucessão de erros humanos e falhas técnicas contribuíram para os resultados trágicos daquele dia. As investigações encontraram problemas em uma das juntas de solda do computador da aeronave. E o pior de tudo é que os sinais de que alguma coisa estava errada apareceram várias vezes antes do acidente. Os responsáveis pela investigação descobriram que os registros do avião apontaram pelo menos 23 falhas ao longo do último ano, todos por causa de uma rachadura em uma junta de solda na placa de circuito do RTLU, um dispositivo presente em quase todas as aeronaves, que serve para evitar que o leme se mova em demasia para qualquer lado. Foi descoberto mais tarde que várias vezes as equipes de manutenção perceberam que o RTLU estava com problema, mas nunca resolveram de forma definitiva a situação. Tudo o que eles faziam era desligar 2 interruptores, ligando-os logo em seguida. Isso resetava o sistema e o avião voltava ao normal em poucos minutos. Mas naquele fatídico dia, o capitão acabou utilizando uma outra técnica para resolver o problema com o RTLU, que gerava alarmes na cabine. Ele reiniciou os disjuntores dos 2 computadores de bordo, pensando que isso iria resolver de uma vez por todas a situação. Mas, na verdade, ele acabou cometendo um erro gravíssimo. Ao fazer isso, ele desligou o piloto automático e fez com que a aeronave voltasse para o comando manual sem que os tripulantes percebessem. Na hora em que se deram conta do que havia acontecido, o avião já estava com 54 graus de inclinação. O piloto tentou resolver a situação puxando rapidamente o avião para o lado. A partir daí, o comandante e o primeiro oficial passaram por uma série de falhas de comunicação que fizeram com que eles acionassem comandos errados na aeronave, perdendo completamente o controle. Desorientada, a aeronave mergulhou no Mar de Java a mais de 4.000 metros por minuto. Vale ressaltar que, conforme apontado pelo relatório, os 2 pilotos não eram fluentes em inglês, e considerando que suas línguas nativas eram completamente diferentes, a comunicação, com certeza, era um problema. Entre outras coisas, o relatório recomendou que a AirAsia aprimorasse o treinamento de seus funcionários, garantindo que eles seguissem os protocolos pré-estabelecidos em qualquer tipo de situação de emergência. Além disso, considerando que há indícios que o comandante não conseguiu recuperar o controle total da aeronave durante os momentos de confusão com o copiloto, o documento também recomendou que as agências reguladoras oferecessem treinamentos específicos para esse tipo de situação, em que o piloto precisa reassumir o controle da aeronave. Em março de 1995, uma aeronave pertencente à companhia Tarom caiu logo após a decolagem, ceifando a vida de todos a bordo. O voo 371 é uma rota internacional ligando Bucareste, capital da Romênia, a Bruxelas, capital da Bélgica. O voo era operado por um Airbus A310, registrado com o prefixo Yankee, Romeu, Lima, Charlie, Charlie, e estava em posse da Tarom
há apenas 11 meses. Antes de entrar para a companhia, o A310 pertenceu à Pan Am e após a sua falência, a aeronave passou a pertencer à Delta Air Lines, onde ficou até a sua venda para a Tarom, em 10 de abril de 1994. Na manhã daquela sexta-feira fria, aquele A310 faria mais um voo e tinha em seu comando o capitão Lívio Batanoio, de 48 anos e com mais de 14.000 horas de voo. Ao seu lado estava o primeiro oficial, Ionel Stoy, 58 anos e com experiência de mais de 8.900 horas de voo. Além dos pilotos, mais 9 tripulantes e 49 passageiros somavam o total de 60 pessoas a bordo da aeronave. Com um clima ruim, além de uma pequena chuva de neve caindo sobre o aeroporto de Bucareste, os pilotos solicitaram os procedimentos de degelo, e com isso, o voo 371 atrasaria em alguns minutos. No briefing, Lívio e Ionel percebem que no livro de registro da aeronave havia uma observação de que um problema recorrente envolvendo o autothrottle poderia apresentar falhas durante a fase de decolagem. Mas aquela situação não preocupava os pilotos experientes, e eles já sabiam como agir caso o autothrottle entrasse em ação de forma errônea. Com isso, o capitão decidiu que o primeiro oficial faria a decolagem, enquanto ele ficaria observando as manetes caso elas apresentassem falhas durante a subida. Às 8 horas e 54 minutos, horário local, o A310 foi liberado para taxiar até a pista 08R. Às 9 horas e 6 minutos, a aeronave decolava rumo a Bruxelas. Após a decolagem, o avião continuava a subir normalmente, enquanto o primeiro oficial realizava os procedimentos padrões, recolhendo o trem de pouso, desligando as luzes de pouso e desarmando os freios aerodinâmicos. Logo após, os pilotos foram instruídos a realizarem uma curva à esquerda. Naquele momento, o primeiro oficial solicita ao capitão que selecionasse no FMS, Sistema de Gerenciamento de Voo, os procedimentos informando a aeronave que eles precisam realizar uma curva à esquerda. Com isso, o capitão Lívio deixa de observar os manetes e foca no FMS. Enquanto o capitão realizava os procedimentos no computador do A310, a manete de empuxo do motor esquerdo começa a se mover lentamente para a posição de marcha lenta, enquanto o motor direito estava em posição de potência para decolagem, levando o A310 a fazer uma curva à esquerda lentamente. Ainda focados nos procedimentos, nenhum dos dois pilotos percebeu a redução do manete, e nenhum aviso foi indicado aos pilotos. Ainda subindo, o primeiro oficial começa a realizar uma manobra suave à esquerda, enquanto a velocidade chamava a atenção do capitão, que imediatamente reportou para Ionel. Naquele momento, o primeiro oficial solicita ao capitão que retraísse os slats, mas ele não recebe uma resposta do comandante. Um fato realmente curioso nesse momento é que o gravador de voz registra um som de dor vindo do capitão Lívio. Logo em seguida, o primeiro oficial pergunta ao capitão o que estava acontecendo com ele. Mais uma vez, ele não tem uma resposta. Com o possível mal súbito do capitão, Ionel assume completamente o A310, enquanto a aeronave continua com uma pequena inclinação à esquerda. Preocupado com seu companheiro de cabine, o primeiro oficial ainda não percebeu a curva indesejada feita pelo avião. Às 9 horas, 8 minutos e 18 segundos, a caixa preta de dados do voo registra uma tentativa de acionar o piloto automático. No entanto, o primeiro oficial continuava a pressionar o manete da aeronave para a esquerda, fazendo com que o piloto automático desativasse logo após seu comando, seguido de alarmes de aviso. Enquanto o primeiro oficial tentava entender o que estava acontecendo com o A310,
A aeronave chegava a uma inclinação muito alta e começava a apontar o nariz do avião para baixo, fazendo um mergulho rumo ao solo. Às 9h08:34, a aeronave chocou-se contra o solo, vitimando todos a bordo. A torre de controle tentou por várias vezes contato com a tripulação do voo 371, mas não tiveram retorno. As investigações desse acidente só foram concluídas em setembro do ano de 2000. O relatório aponta que a aeronave passou por um problema no manete esquerdo, movendo os controles de aceleração para a posição de marcha lenta. No relatório final, consta que a manutenção do A310 foi realizada pela equipe de solo da Tarom, e o problema havia sido resolvido. Mesmo assim, a equipe de manutenção relatou no diário de bordo da aeronave uma possível recorrência de mau funcionamento do ATS. Com isso, os investigadores chegaram às conclusões da cadeia de eventos que levaram a esse desastre. O primeiro ponto foi o problema com o auto-throttle. O segundo, e um dos mais cruciais, foi o possível mal súbito do capitão. E o ponto 3. Os investigadores apontaram as ações corretivas insuficientes por parte do primeiro oficial de focar no problema e tentar corrigir a situação. Os investigadores não conseguiram definir o que de fato aconteceu com o capitão, uma vez que não conseguiram realizar uma autópsia no mesmo devido aos grandes danos em seu corpo. Algumas recomendações de segurança foram passadas para a Airbus, a fim de evitar um possível problema no futuro. Coincidentemente, um pouco mais de um ano depois, um problema similar a esse desastre acontecia aqui no Brasil. Na ocasião, o voo TAM 402 ceifava a vida de 99 pessoas. No canto direito, está aparecendo o vídeo completo desse acidente. Te espero lá.